Valeu, bom trabalho. Eu volto aqui a falar com o Valber Agra, nosso advogado constitucionalista, que vem trazendo muitas informações sobre a trama golpista e sobre também essa situação, né? A gente já chegou a conversar sobre a Carla Zambelli, né, doutor, que não está passando por uma situação simples, estava foragida lá por mais de 2 meses na Itália, sem dinheiro, como ela vem falando, com problemas de saúde. Ela foi capturada pela polícia italiana. No primeiro momento ali, a defesa da Carla Zambelli, inclusive o advogado dela, o Dr. Fábio Panhosi, falaria com a gente. Por causa dessa novidade na situação dela, ele não vai poder dar entrevista, talvez fale com a gente mais tarde. Então é isso, a defesa vai juntar esses pontos da questão da falta de dinheiro, da questão da saúde da Carla Zambelli, para conseguir, portanto, a prisão domiciliar. Mas a Cíntia também trouxe uma informação bem importante sobre a situação da Carla Zambelli mais cedo, doutor, dando conta de que não é muito fácil assim arranjar casa em Roma. E na Itália ali, enfim, ela está em Roma nesse momento, mas talvez ela vá para outro canto, porque ela estava procurando uma casa longe ali, um pouquinho distante de Roma. Porque, claro, se você consegue a prisão domiciliar, você precisa ter um domicílio, né? Senão não vale de nada conseguir a prisão domiciliar. E ela está num país há pouco tempo, sem muito dinheiro. A situação de um foragido é sempre complexa, principalmente por causa da situação financeira, né? E é isso, agora a gente vai seguir acompanhando. Tem 3 cenários para acontecer ali com a Carla Zambelli, né, doutor? Ou ela segue presa, aí, na verdade, com a justiça italiana definindo que ela vai cumprir a pena dela lá na Itália, ou ela conseguir um asilo político, e aí a justiça da Itália também vai definir como será esse asilo político lá na Itália, ou o que a polícia brasileira quer, a justiça brasileira quer, que é da extradição dela, para que ela consiga, para que ela venha ao Brasil e cumpra a pena dela aqui. Então são esses 3 cenários que podem acontecer, mas que por enquanto nada acontece, porque ela segue na prisão esperando essa nova audiência de custódia, né? Vamos, teoria do Jack, vamos partilhar esse negócio. Veja, eu não sou nenhum sádico para ter pendores de ficar animado com a situação dela como pessoa humana. Obviamente que merece todas as vênias e todos os sentimentos, todas as empatias possíveis. Mas veja, o princípio da legalidade, veja, eu falo isso direto, tem que servir para todos. Ninguém pode pensar que vai fazer uma quartelada, seja de direita ou de esquerda, e sair impune. E veja, antes de ser presa, veja a jactância dela. Eu vou escolher onde vou cumprir pena. Ela disse isso de forma muito clara, de forma direta. Eu sou intocável. Depois, não, sou Deus. Numa entrevista eu disse, não, ela é a Puridos de Luís XVI, é um colega, não, Valber, tu erraste, é Luís XIV, não é o Rei Sol, não, é Luís XVI, que nunca imaginava que iria para o patíbulo. Ela está prestes a ir para o patíbulo e nunca imagina. Aí você diz, mas Valber, para você não ser misógino, coloque Maria Antonieta. Não, mas Maria Antonieta, ela purgou toda a vida pretérita dela nos últimos dias da Revolução Francesa. A gente não vê isso dela. Então, veja, é uma pessoa que comete o que cometeu, está sofrendo, merece todas as empatias possíveis, mas acha que ainda tem superioridade. Então, esse é o primeiro discurso que eu devo fazer. Ou seja, eu escolho, eu não quero cumprir pena no Brasil. Tu vai dizer para todo o sistema carcerário, para alguém que está numa favela, que ele não vai cumprir pena? Quer dizer, para Carla Zambelli, o sistema penitenciário brasileiro vai ser diferente, é isso que você vai dizer? A lei penal brasileira é diferente para Carla Zambelli? É isso que ela está fazendo. Então, é um discurso altamente elitista, altamente nobiliárquico, protótipo de Luís XVI, que foi patíbulo sem perceber. Então, essa é a primeira questão. Aí você chega para mim e me dá 3 opções. Aí diz, não, olha, cumprir pena em domicílio. Cumprir pena em domicílio? Na Itália? Nós temos uma parte da Itália que é muito parecida com a nossa. Eu estudei na Itália, posso dizer isso muito bem. Nós temos práticas parecidas, mas só que lá o sentido republicano ainda é de certa forma, superior ao sentido republicano brasileiro. Por que ela que estava tão bem agora está doente, está com condições de saúde? Quando ela foi cometer todos aqueles atos, ela estava com essas limitações? Ou essas limitações aparecem agora? Então, veja, essa questão de domicílio, a prisão domiciliar, ela tem que ser comprovada. É o caso dela? Pode até ser, e eu esteja enganado.
Mas os fatos, a elucubração, a narrativa dela não me dá nenhuma justificativa para isso. Segundo, asilo. Alguém cometeu o crime. O Brasil tem um acordo de extradição com a Itália. Alguém cometeu um crime, vai se dar um asilo a ela? Inclusive que a Meloni teve um problema muito grande com o líbio, que soltou o líbio e depois ele escafedeu-se. Então veja, Meloni vai fazer isso com ela? Também acho difícil. Um asilo para alguém que foi condenado, transitado em julgado? Então, se há um acordo, se a dupla cidadania dela ela não exercia suas funções de cidadania na Itália, a cidadania vai ser motivo, a dupla cidadania vai ser motivo para impedir a pessoa de cumprir um crime, porque a extradição é justamente isso. É o pedido que o país requerente faz ao requerido para que um réu venha ao país para cumprir pena. Essa tipificação, há uma dupla tipificação, o crime de falsidade ideológica também é punido na Itália? É. O crime de invasão do sistema de informação é punido na Itália? É. Aqui ela vai sofrer tortura? Não. A prisão por si só é uma tortura, sabemos, mas uma tortura degradante de forma premeditada, não. Então, não vejo motivo, há todo um procedimento jurídico para isso. Veja essas audiências, a outra audiência, depois pode ir um recurso para a Corte de Apelação, pode chegar até a Corte de Cassação, seria o nosso STJ. E depois uma decisão do ministro da Justiça, que é um procedimento jurídico, para ver se está em todos os requisitos, e depois uma decisão política. A Itália vai arrumar confusão com o Brasil, com as relações que nós temos, com o superávit na balança que eles têm, por causa de uma besteira dessa? Acredito que não. Mas, assim, não sou sádico para ter qualquer tipo de glorificação no sofrimento, que sei que ela está sofrendo, que a deputada Carla Zambelli está sofrendo. Ela continua com esse discurso, né? Lá ela deu uma entrevista ao La República e aí ela falou, horas antes de acabar inclusive sendo presa, ela falou para os jornalistas, nossa, mas vocês me encontraram antes da polícia italiana, e aí horas depois ela foi presa. Assim, ela foi presa com a matéria sendo publicada, né? Meio que no mesmo momento. Então ela segue com esse discurso lá na Itália também, inclusive o Ângelo Bonelli, que é o deputado que entregou o endereço que teria entregue, né, o endereço da Carla Zambelli à polícia italiana, que é a imagem que a gente vê agora aqui ao lado, ele dizia, né, ele defendia de que era um escárnio à polícia italiana, a deputada já condenada no Brasil, circular livremente, foragida da Interpol, pelas ruas de Roma, pertinho do Vaticano, um lugar que tem muito turista brasileiro, muito turista, enfim, que poderia reconhecê-la, que isso tudo era um escárnio, que a polícia deveria agir o mais rápido possível, e de acordo com ele mesmo, ele entregou o endereço, em 2 horas ela foi presa. Então, ela segue, portanto, com esse discurso lá. Vamos ver agora que ela já efetivamente está presa. A gente vai demorar para saber, né, de ter declarações dela, mas talvez em algum momento a gente consiga ter essa atualização desse discurso. Muito obrigada, viu? Eu conversei com o Valber Agra, nosso advogado constitucionalista, que está sempre aqui, pronto para responder as nossas perguntas sobre todas essas questões que envolvem bolsonaristas, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está aí na fila, aguardando a data do seu julgamento no inquérito da trama golpista. Obrigada, doutor. Eu só queria, para terminar, Natália, falar uma coisa. Em nenhum momento ela nega a prática do delito. Isso me chama a atenção. Ou seja, ela também é uma confessa. Aí diz, olha, eu pequei, eu fiz um ato ilícito, mas não quero ser punida, mas se for punida, escolho onde serei punida. Ela diz bem claro, veja a prepotência, dizer, ó, eu não estou sob o parâmetro da legalidade, eu não estou sob o parâmetro da justiça. Se eu for punida, quero ser punida na Itália. Veja, você acha que os milhões de brasileiros excluídos da sociedade têm essa prerrogativa? Então, assim, me choca, não é ela pensar nisso, me choca esse discurso ser verbalizado e aceito por partes ponderadas da sociedade. Pessoas até que dizem que têm massa encefálica junto a elas, que podem ter capacidade cognitiva. Como é que alguém vai suportar um discurso desse?
Um discurso desse, você diz, não, é de sociedade subdesenvolvida. Eu acho que não, eu acho que é de sociedade esgaçada, uma sociedade que tem determinados setores da sociedade que acha que está acima de qualquer parâmetro de convivencialidade e parâmetro judicial. Obrigado, Natália. Um bom dia para você. Bom trabalho. Sexta-feira está só começando e com certeza nos próximos dias a gente volta a conversar também, principalmente sobre esse caso da trama golpista, que está chegando à sua fase final aí ao julgamento. Obrigada.